Fala, time, beleza? Vamos trabalhar hoje uma técnica de fatoração, que é a fatoração por evidência. Primeira coisa, vamos lá. O que é fatorar, gente? Fatorar, a gente escreveu uma expressão, tá? De forma de um produto. E lembrando, quando a gente fala produto, nós estamos falando de uma multiplicação, tranquilo? Vamos fazer aqui um exemplo. É o 30. Eu consigo escrever o numeral 30 em forma de um produto? Consigo, porque se a gente pega esse 30 aqui, ó, só um exemplo, a gente pode escrever como? Se eu pego 30, passar aqui uma 30, a gente divide ele aqui por 2, dá 15, certo? Por 3 vai dar 5 e por 5 vai dar 1. Isso quer dizer o quê? Que o 30 a gente consegue escrever ele pelo produto de 2, 3 e 5. Então quer dizer que 30 é igual a 2 vezes 3 vezes 5. Tirando aqui uma prova real, ó, 2 vezes 3, 6, certo? 6 vezes 5, 30. Isso é fatorar, é escrever uma expressão em forma de um produto. No caso aqui, a gente pegou o numeral 30 e escreveu em forma de um produto. Beleza, pessoal? Isso aí é fatoração. Agora a gente vai entrar na fatoração por evidência. A gente tem diversas técnicas de fatoração para a gente aplicar. Nessa aula a gente vai ficar aqui na fatoração por evidência. Beleza? Vamos fazer aqui alguns exemplos. Vamos começar, galera, por esse aqui, ó. Vamos fatorar. Fatore AX mais BX. Exemplo clássico de como trabalhar aqui, pessoal, com a fatoração por evidência. Galera, quando eu falo evidência, estou falando ali de termos comuns, beleza? Aí você olha para cá, ó. O que a gente tem em evidência? É aquele termo que está tanto na primeira parcela quanto na segunda. Aí você nota que é quem? O x, ó, nós temos x aqui, certo? E temos o x aqui também. Ou seja, o x está em evidência, então ele é o fator comum. Então a gente consegue escrever ele da seguinte maneira, ó. Nós vamos pegar o fator comum, que no caso é o x, abrir o parêntese e nós vamos dividir toda essa expressão aqui, ó, por x. Belezinha? Se você pega ax e divide por x, o resultado é a. Beleza? Repete o sinal ali do meio, que é um mais. Se você pega bx, divide por x, que é fator comum, sobra b. Beleza? Então, x que multiplica a mais b é a mesma coisa que a vezes x mais b vezes x. Então a gente escreveu aquela expressão ali que inicialmente era uma soma, né, em forma de um produto. Então a gente fatorou por evidência. Tiago, não entendi por que ax dividido por x é a. Galera, é o seguinte, ó, se você pega ax divide por x, olha o que a gente pode fazer. X em cima, x embaixo. A gente pode simplificar. Então sobra a. A mesma coisa ali a gente fez com bx. Ó. A gente tinha bx que dividia por x, certo? X em cima, x embaixo. Sobra b. Tranquilo? Foi isso que a gente fez. Vamos fazer aqui outro exemplo? Vamos fatorar aqui agora no caso. X YZ mais XY menos XYZW. Beleza? Nós vamos fatorar agora essa expressão. Então, a primeira coisa que você vai fazer, galera, você vai olhar para a sua expressão e vai identificar quais são os fatores comuns. Beleza? Então, você vem aqui, ó, x e y aqui, x e y aqui, x e y aqui também. Então, quer dizer que x, y é o fator comum, beleza? Tem que estar em todas as parcelas, tá? Olha aqui, o z, por exemplo. O z, ele está na primeira parcela e na terceira parcela. Porém, ele não está na segunda, então ele não é um fator comum, beleza? O que tu faz agora, então, galera? Pega o fator comum, que no caso é xy. Então, você vem aqui, ó, xy, abre o parêntese e divide toda a expressão por xy.
XYZ dividiu por XY, XY corta com XY, sobra Z. Repete o sinal, mais. XY dividiu por XY dá quantos? Galera, é o seguinte, ó. 5 dividido por 5 é 1. 10 dividido por 10 é 1. Ou seja, XY dividido por XY é 1 também. Repete o sinal de menos. XYZW dividiu por XY. XY corta XY, sobra ZW. Então essa aí é a nossa fatoração, beleza, galera? Nota o seguinte, ó. Que se você realizar esse produto aqui, ó, você volta no início. XY, vamos fazer aqui a distributiva? XY vezes Z dá XYZ. Mais XY vezes 1, XY. Menos XY vezes ZW, XYZW. Beleza? Aí você nota, então, pessoal, que essa expressão ela é igual a essa. Só está escrita de uma maneira diferente. Então a gente fatorou outra expressão por evidência. É uma técnica, tá, pessoal? Fatoração por evidência. Agora vamos ali, ó. Vamos dificultar um pouquinho as coisas? Vamos fatorar isso aqui, ó. A ao quadrado, B, C elevado à terceira potência, mais B ao quadrado, C, menos, vamos lá, estou inventando agora, hein? B elevado à terceira, C elevado à quarta. Beleza, pessoal, nós vamos fatorar essa expressão aqui agora, tá? Primeira coisa, vamos lá identificar os fatores que são comuns, né? Quais são os fatores comuns nessa expressão? A gente nota que aparece B e C em todas elas. Tranquilo? Então a gente tem B e C em todas as parcelas. Porém, pessoal, você tem de notar o seguinte, que nós temos a variável B e C em todas as parcelas, porém nós temos essas variáveis com expoentes diferentes. Tranquilo? Aqui na primeira parcela, por exemplo, a gente tem o B elevado a 1. Na segunda parcela, a gente tem o B elevado a 2. Na terceira parcela, a gente tem o B elevado a 3. E a mesma coisa acontece com o C. Ó. Na primeira parcela, a gente tem o C elevado a 3. Na segunda parcela, a gente tem o C elevado a 1. E na terceira parcela, a gente tem o C elevado a 4. Quando isso acontece, a gente tem que pegar a variável que tem o menor expoente. Tudo bem? Então, no caso aqui, quem que é o fator comum? O fator comum é B elevado a 1 e C elevado a 1. Que é a mesma coisa que B e C, né? Porque B elevado a 1 é B, C elevado a 1 é C. Então, o fator comum aí, galera, é BC, beleza? Então, a gente vai aqui, ó. Coloca o fator comum, abre o parêntese. Agora, vamos lá, que esse aqui é um pouquinho mais complexo. Se você pega, vou até fazer um rascunhozinho aqui embaixo, ó. Pra ficar de boa para todo mundo acompanhar. Vou pegar o seguinte, ó. A ao quadrado, que multiplica B, que multiplica C elevado ao cubo. Vou dividir por BC. Olha o que vai acontecer, ó. Esse B vai embora com esse. Tudo bem? A gente pode simplificar esse C elevado ao cubo com o C. Presta atenção, hein? Você tem C elevado ao cubo, vai dividir por C. O que é isso aqui? Potência, certo? Então você está tendo uma divisão de potência com a mesma base. Como que a gente resolve isso? Conserva a base e subtrai os expoentes. Então você vai ter C elevado a 3 menos 1, que é 2. Beleza, pessoal? Então a gente fez o seguinte, ó. O B cancelou com B, foi embora. C elevado ao cubo dividido por C fica C elevado ao quadrado. Então essa divisão aqui de cima, ó, fica A ao quadrado que multiplica C ao quadrado. Tudo bem? Isso implica dizer que A ao quadrado vezes B vezes C ao cubo dividido por BC é igual a ao quadrado que multiplica C ao quadrado. Tudo bem? Repete o sinalzinho do meio lá, ó, é um mais. Agora a gente pega o B ao quadrado que multiplica C ao quadrado e divide por BC. Bora fazer o rascunho de novo para todo mundo entender isso aqui? Então a gente tem B ao quadrado que multiplica C ao quadrado. Vamos dividir por B que multiplica C. Tranquilo? A gente vai cair na mesma propriedade que a gente utilizou aqui, ó.
Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, se eu pego aqui, ó, b elevado a 2 e divide por b, que é a mesma coisa que b elevado a 1, conserva a base b e subtrai. 2 menos 1 é 1. E a gente não tem a obrigação de colocar 1 aqui em cima, tá, pessoal? Você coloca se quiser. Então, b ao quadrado dividido por b é b, que multiplica c ao quadrado dividido por c. Mesma coisa, ó. Conserva a base e subtrai os expoentes. 2 menos 1, que é 1. Então, sobra bc. Então, quer dizer que b ao quadrado, que multiplica c ao quadrado, dividido por bc, é bc. Então, b vezes c. Repete o sinal do meio, que é um menos. Agora, a gente vai pegar b ao cubo, que multiplica c elevado a 4, e vamos dividir por bc. Então, a gente tem o seguinte, ó. b ao cubo, que multiplica c elevado a 4, vamos dividir por bc. Galera, mesma ideia, tá? Vamos lá. b ao cubo dividido por b. Conserva a base e subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Então, aqui fica b ao quadrado. Que multiplica c elevado a 4 dividido por c. Conserva a base e subtrai os expoentes. 4 tira 1, 3. Isso quer dizer o seguinte, ó, que b ao cubo, que multiplica c elevado a 4, dividido por bc, é igual a b ao quadrado, que multiplica c ao cubo. Então, b ao quadrado, que multiplica c ao cubo. Beleza? Então, a gente pegou, ó, essa expressão aqui, fatorou, encontrou essa outra expressão aqui. Beleza? Galera, essa é a técnica de fatorar por evidência. Até a próxima aula, gente. Valeu!